Nos últimos anos, o mundo acreditou que os carros elétricos seriam inevitavelmente o futuro. A promessa era simples e poderosa: tecnologia limpa, silenciosa, moderna e eficiente. A BYD surgiu como protagonista dessa transformação, crescendo em ritmo acelerado, dominando mercados e atraindo holofotes com resultados impressionantes. Porém, conforme o tempo passou, uma nova realidade começou a se impor. A empolgação virou dúvida, o entusiasmo virou pressão, e o que parecia uma revolução inevitável começou a revelar rachaduras profundas. Hoje, ao observar o cenário global, surge uma pergunta incômoda: por que as vendas de elétricos estão desacelerando e por que a BYD, antes símbolo do avanço elétrico, já sente os efeitos dessa possível decadência? O primeiro golpe veio do próprio mercado mundial. A euforia inicial foi alimentada por incentivos, subsídios e políticas governamentais que ajudaram a empurrar os elétricos para as ruas. Só que esse impulso não era totalmente orgânico. Quando diversos governos começaram a cortar ou reduzir benefícios, a demanda caiu de forma imediata. Em vários países da Europa, nos Estados Unidos e até na Ásia, o interesse esfriou. O que antes parecia fila de espera virou estoque parado. A infraestrutura, que já era limitada, não acompanhou o crescimento da frota. Em muitos lugares, simplesmente não existem carregadores suficientes, e onde existem, a experiência não é tão prática quanto se vendia nos comerciais. Enquanto isso, os consumidores começaram a perceber uma diferença entre expectativa e realidade. A autonomia prometida não era a autonomia entregue. Os números de laboratório não batiam com o mundo real. Baterias caindo de rendimento no frio, tempo de recarga muito maior do que o conveniente e o medo constante. E se eu ficar na estrada sem bateria? Esse medo psicológico, chamado de ansiedade de autonomia, se tornou um dos maiores inimigos dos elétricos. O consumidor comum não quer adaptação, não quer abrir mão, não quer depender de tomada disponível. Ele quer praticidade imediata. E essa frustração abriu espaço para a grande pergunta: vale a pena? Nesse cenário de desgaste emocional do comprador, a BYD também começou a enfrentar seus próprios fantasmas. Ao crescer rápido demais, apostando em quantidade e expansão agressiva, a empresa entrou em um jogo perigoso. Preços baixos demais criaram desconfiança. Inundar mercados em pouco tempo gerou percepção de carro comum, não de produto aspiracional. A estratégia que parecia perfeita virou faca de dois gumes. Além disso, a BYD prometeu mais do que conseguiu entregar em pós-venda, em experiência de marca e em equilíbrio entre tecnologia e usabilidade. A rede de assistência não acompanhou o tamanho da frota. O consumidor começou a se sentir órfão quando precisava de suporte. Enquanto isso, o mundo percebeu outra verdade incômoda. Os carros híbridos continuam sendo, na prática, muito mais interessantes para a maioria das pessoas. Sem ansiedade, sem tomada, sem limitações. Os híbridos plug-in e até os híbridos comuns ganharam força exatamente no momento em que os elétricos começaram a perder tração. Diversas marcas, antes totalmente focadas no elétrico, voltaram atrás e reabriram investimentos em combustão e híbridos. Montadoras tradicionais já falam abertamente que a transição será mais lenta do que o previsto. O discurso mudou, o tom mudou, a pressa acabou. A estratégia global está sendo reescrita. Com isso, a BYD enfrenta agora um cenário perigoso. A empresa construiu sua imagem baseada no avanço inevitável do elétrico. Só que, se o mercado deixa de acreditar nessa inevitabilidade, tudo desmorona. Vem a desvalorização, vem o medo da revenda, vem a insegurança com a bateria, vem o receio de ficar dependente de uma tecnologia que ainda não está madura. Basta um consumidor desconfiar para que 1000 outros pensem duas vezes. Hoje, a BYD vive o reflexo dessa soma de fatores. Um mercado mundial esfriando, erros estratégicos internos e um consumidor mais cético do que nunca.
A queda não acontece por um único motivo, mas pelo colapso de uma narrativa. O mundo descobriu que a revolução dos elétricos não seria tão rápida, tão simples ou tão barata quanto parecia. E quando a promessa perde força, o impacto é devastador. O futuro ainda existe para os elétricos, mas ele será mais lento, mais cauteloso e mais disputado. A BYD terá que provar mais do que falar, terá que entregar mais do que prometer, porque agora o consumidor não está mais encantado, ele está desconfiado. A era do impulso emocional acabou e o mercado entra em uma nova fase, a fase em que só sobreviverão as marcas que conseguirem reconquistar a confiança perdida.